Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai continuar a conversar sobre a lei das estatais, sobre a lei 13.303 de 2016, que a gente já começou a falar no nosso último vídeo. Lembra que no nosso último vídeo eu falei que a lei 13.303 veio para regular, trazer alguma regulação jurídica mais específica na atividade das empresas estatais, e ela basicamente se molda ali, ou se divide em duas grandes partes. Uma primeira parte destinada à organização das empresas estatais, né, instituindo forma societária, mecanismos de governança, etc. E uma outra parte de respeito às formas de contratação que as empresas estatais utilizam. E é sobre um desses aspectos relacionados às formas de contratação que eu quero conversar com vocês hoje. Hoje a gente vai falar sobre uma hipótese diferente, específica, particular, criada na lei das estatais para a forma de contratação, que é a chamada inaplicabilidade de regimes de licitação ou de regimes comuns, vamos dizer assim. Então a gente vai falar disso basicamente e a gente vai falar então sobre o artigo 28, parágrafo 3º da lei das estatais. A gente falou um pouquinho dele quando a gente falou no nosso último vídeo sobre as oportunidades de negócio. Mas hoje a gente vai abordar ele num aspecto um pouco mais geral e de como essa diferenciação foi estabelecida na legislação. Então, em primeiro lugar, basta lembrar que, de uma forma geral, as formas de contratação das empresas estatais também se amoldam àquelas formas de contratação da administração pública de forma geral. Então a gente tem os procedimentos de licitação, a gente tem as hipóteses de inexigibilidade de licitação e a gente tem as hipóteses de dispensa de licitação. Porém, na lei das estatais, especialmente no artigo 28, parágrafo 3º, o legislador inaugurou uma nova forma de contratação, que é a chamada inaplicabilidade de licitação. Para alguns, o professor Marçal Justem Filho, por exemplo, usa essa expressão, e particularmente penso que é mais adequado, embora outros doutrinadores, como por exemplo o professor Bruno Dantas, fala em licitação dispensada. Por que eu prefiro esse termo inaplicabilidade? Porque, de fato, o que o artigo 28, parágrafo 3º prescreve é a não aplicação de todo o regime geral de contratações estabelecido na própria Lei 13.303. Em outras palavras, quando é caso de inaplicabilidade de licitação, o legislador vai dizer não se aplica nada do que a própria lei estabelece, seja para as hipóteses de licitação, seja para as hipóteses de inexigibilidade, seja para as hipóteses de dispensa de licitação. Então, falar em licitação dispensada pode até trazer um pouco de confusão com as hipóteses previstas ali no próprio artigo 29 da legislação sobre a dispensa de licitação. Muito bem. Alguns aspectos eu quero tratar com vocês sobre isso, porque eles são mais polêmicos. Claro que a gente não vai mergulhar fundo aqui nesse nosso vídeo, né? Mas alguns aspectos mais gerais são relevantes e eu acho que é importante a gente trabalhar. O primeiro deles é saber que essa questão da inaplicabilidade de licitação, ela tem conformidade constitucional. Lembrem que o artigo 173 da Constituição, quando estabelece aí a atividade das estatais, né, como um mecanismo do próprio Estado, da administração pública, explorar a atividade econômica, ele fala bastante, no inciso 2, da possibilidade do estabelecimento de um regime jurídico próprio de contratações. E é isso que a Lei 13.303 traz algumas mudanças, traz algumas inovações, e talvez a principal delas e mais geral é essa questão aí da inaplicabilidade da licitação. E isso nos traz, então, para um encaixe dessa questão da inaplicabilidade da licitação, com o reconhecimento de que as empresas estatais, em determinadas circunstâncias, precisam não ver aplicado sobre suas contratações em geral, aquele regime mais rígido, mais formal da contratação, seguindo um parâmetro específico da legislação, justamente porque, para determinadas atividades ou em determinadas circunstâncias, a empresa estatal precisa ter um pouco mais de flexibilidade, porque ela está atuando, explorando a atividade econômica. Então, nesse aspecto, a sua atuação se aproxima muito mais do direito empresarial
dos regimes jurídicos, portanto, de direito privado, do que propriamente do direito administrativo ou de regimes jurídicos ligados mais ao direito público. Então essa é a principal conformação disso, enxergar a inaplicabilidade de licitação como uma exigência decorrente da própria circunstância de que para determinados ou em determinados momentos ou para determinadas atividades, a empresa estatal vai ter que trabalhar com essa perspectiva mais empresarial. Isso, por outro lado, não significa dizer, e essa é uma segunda observação bastante importante, que a empresa estatal está dispensada de observar os princípios gerais ligados à atividade da administração pública. Lembra? Tem dinheiro público na empresa estatal, então ela precisa de alguma forma atender lá os princípios do artigo 37 da Constituição, inclusive nessa questão da inaplicabilidade da licitação. A gente, então, obrigatoriamente vai ter que respeitar a impessoalidade, vai ter que respeitar moralidade, vai ter que respeitar em algum sentido, obviamente, o princípio da legalidade, vai ter que respeitar o princípio da eficiência. Então, essas regras principiológicas, que também vêm expressas na própria Lei 13.303, precisam ser respeitadas, inclusive nas contratações que derivam desse regime específico de inaplicabilidade de licitação. E aqui vem uma terceira observação bastante importante, porque na construção dos modelos de inaplicabilidade de licitação, o legislador, de propósito, faz isso, a gente falou um pouco disso no nosso último vídeo, de forma mais aberta. Ele não vai descrever ao fundo, não vai descrever com rigor todas as etapas de um procedimento de contratação pela via da inaplicabilidade. Ele vai, na verdade, reconhecer a necessidade de uma liberdade maior de atuação das estatais. Lembra, a gente está falando de atividade empresarial. E, portanto, vai trazer perspectivas mais abertas dessa construção. E qual é a preocupação aqui? Quais são os meios de controle que eu vou utilizar para saber se nessas atuações derivadas de inaplicabilidade de licitação, a empresa estatal está respeitando os princípios lá do artigo 37 da Constituição. E aqui eu digo para vocês que muda o mecanismo de controle. Enquanto nas contratações, vamos dizer, em geral, derivadas aí de licitações, inexigibilidade, dispensa de licitação, etc., a principal garantia de controle é a observância de um rito formal, de um procedimento previamente estabelecido na legislação, ou ainda dentro do âmbito das empresas estatais, por exemplo, nos seus regulamentos internos. A gente vai falar disso em outro vídeo. Porém, quando a gente olha para a questão da atividade empresarial, os mecanismos de controle serão muito mais aferíveis pelo resultado obtido dessa contratação do que propriamente pelos meios que foram utilizados para se chegar a ela. É claro que os meios são importantes porque eles também vão estabelecer instâncias decisórias, vão estabelecer mecanismo de governança corporativa, enfim. Mas é muito mais importante perceber se nessas contratações derivadas de inaplicabilidade de licitação, os resultados foram atingidos com benefício e vantagem para as empresas estatais. Então, enquanto nas contratações mais, vamos dizer assim, tradicionais, a garantia de observância de controle é pelo procedimento, nos casos de inaplicabilidade de licitação, a garantia e o controle se faz muito mais pelo resultado que dessas contratações, portanto, eu consigo extrair para a empresa estatal do que propriamente pelo meio. Então, acho que isso é bastante relevante e bastante importante. Por fim, para a gente encerrar o vídeo, a gente falou no nosso último vídeo de uma das hipóteses de inaplicabilidade de licitação, que é aquela decorrente da oportunidade de negócio. A celebração de uma parceria por qualquer instrumento contratual possível, inclusive societário, decorrente de oportunidade de negócio. Previsão do artigo 28, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei das Estatais. Porém, o artigo 28, parágrafo 3º, inciso 1, fala de uma outra hipótese de inaplicabilidade na contratação da empresa estatal para execução
dos seus objetivos sociais ou daquelas atividades inerentes a seus objetivos sociais. E aqui é importante fazer uma observação que há ainda em discussão, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, principalmente na jurisprudência de órgãos de controle, se é possível que a empresa estatal contrate serviços ou qualquer outra hipótese de produtos, por exemplo, para a realização das suas atividades, e aí é importante a distinção entre atividade fim da estatal e atividade meio, ou se essas hipóteses do artigo 28, parágrafo 3º, inciso 1, são apenas para os casos em que a estatal é contratada e não contratante. Essa discussão ainda é controvertida, a legislação é relativamente nova e a gente precisa cuidar disso aqui de uma forma um pouco mais cautelosa. Em resumo, o que eu estou querendo dizer é que, de uma forma mais tranquila, se aceita que a estatal possa ser contratada sem regime de licitação específico, ou sem todas essas aplicabilidades, do que propriamente ela possa contratar. Porém, há doutrinadores de peso que defendem que, por exemplo, a estatal também pode contratar serviços, por exemplo, ligados à sua atividade fim, utilizando-se a prerrogativa da inaplicabilidade de licitação do artigo 28, parágrafo 3º, inciso 1. Mas isso ainda é controvertido. Legal? Tá bom? Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho aqui, ó, para saber que tem vídeo novo subindo, para a gente continuar dialogando direito. Obrigado.